Salve, salve, galera. Sejam bem-vindos ao Despertar. Eu e meu parceiro Quiloa. Salve, salve, galera. Quiloa na área. Galera, a gente mudou o ambiente, não sei se vocês repararam, né? Agora mudou um pouco o ambiente, a gente trouxe um pouquinho, tava a Casa da Luz Vermelha, aí por pedido a gente resolveu mudar, então a gente trouxe um pouco do Sub-Zero aqui, então agora tá um ambiente mais... Tá até mais frio, água, né? Se quiser baixar um pouco esse ar, brincadeira, tá bom. Tá bom. Galera, a gente tá muito feliz. Hoje veio uma convidada especial que é amiga nossa. E... antes disso, né? Vamos falar um pouco da questão da galera se inscrever no canal. Por favor, já tem muita galera. gente se inscrevendo e eu agradeço muito essas pessoas que estão se inscrevendo no canal, que estão curtindo, que estão... Porque a gente estava até comentando aqui, né? Que o maior carinho que a gente pode ter de vocês que estão apoiando o nosso trabalho é a visualização. É assistir, é apoiar, é falar que tá legal. Eu encontro pessoas na academia, nos ambientes, assim, no trabalho, e as pessoas estão falando que tá ficando muito legal, e isso só alimenta mais a nossa vontade de acreditar no que a gente no que a gente está transmitindo, que é todo esse amor, todo esse carinho, tudo que a gente fala aqui é com muita consciência. A gente quer realmente despertar esse movimento de você assistir o podcast, se identificar e ver que não é só você que passa por isso. Que você também pode... Você pode despertar isso em você também. Então, continua se inscrevendo, continua... Deixando o seu like, galera. Muito importante também. E compartilha, né? E compartilha com esse seu amigo que se identifica com o vídeo. É isso mesmo. E a convidada de hoje é... Assim, a gente fala que ao mesmo tempo que é uma bênção de tudo que ela viveu, as coisas que ela passou... Porque acho que se fosse uma outra pessoa, num outro contexto, interpretaria tudo que ela viveu de uma outra maneira. E ela conseguiu ter força, ela entendeu, existiu uma força maior que levou ela para cima. E é muito sobre a espiritualidade. E eu queria muito trazer ela aqui, porque só de falar com ela, você já vê que ela transmite a espiritualidade. Então, ela veio de um lugar muito abençoado, que eu cheguei a conhecer um pedacinho da família dela, então... Que eu achei que é muito bonito, assim, a forma que a família dela é construída. Então, eu olhei e falei assim, que lindo isso. A gente precisa passar isso para as pessoas, porque o meio familiar é muito importante para a construção do ser humano. E ela vai estar aqui hoje para contar um pouco sobre isso. E acho que é isso, né? Tem mais alguma coisa pra falar? Isso aí. Nossa, eu tô muito... Hoje vai ser muito bom. Eu não vou falar muita coisa, porque eu acho que só dela já iniciar isso aqui, você vai ver que é muito gostoso de estar ouvindo essa história. E hoje quem veio aqui falar um pouco sobre a sua história é a Valéria. É isso aí, galera. Pra quem não conhece a Valéria, no primeiro episódio veio... o noivo dela aqui, que é o Diogo. Então, hoje tá um pedaço do Diogo aqui. Tá. Que é o pedaço da família, né? Que é um pequeno pedaço do Diogo. Que eu acho que vocês são um casal pequeno, incrível. grande pedaço, né? Um pequeno pedaço. Seja bem-vinda, Valéria. Seja bem-vinda, Valéria. Assim, já falei pra vocês, né? Acabei de falar, assim, antes da gente começar. Então, tô super lisonjeada mesmo, assim, de coração, de estar aqui com vocês. E, então, assim, super agradeço, assim, pelo interesse, né, em compartilhar minha história, compartilhar também meus despertares, né, com vocês. E dizer que eu tô muito admirada, assim, sabe, com o projeto de vocês, porque compartilhamento de histórias, né, quando a gente ouve, você estava falando disso agora há pouco, quando a gente ouve a história do outro, a gente tem um outro tipo de percepção, né? E essa percepção... ela se torna uma reflexão ainda mais expandida e aí vem um aprendizado, né? E aí você aprende com aquilo, né? Então, eu acho compartilhamento de história muito foda. Tipo, para aprender mesmo. Pode virar outra chave, eu aprendo né? muito escutando as pessoas. Puta, eu não tinha parado para pensar nisso. Puta. Assim, eu não tive a oportunidade de ver o de todo mundo ainda, mas eu já vi de vários. Até falei da sua irmã, que eu quero conhecer a sua irmã. Ela é engraçadíssima, assim. Mas eu não tive a oportunidade de ver. Mas, assim, eu me vi um pedacinho, pelo menos que fosse um pedacinho da minha história em algumas dessas pessoas, assim. E aí eu até percebi de uma outra forma a minha história, né? Então,
é uma baita, assim, eu sou suspeita para falar em desenvolvimento, né? Porque eu trabalho com isso. Mas eu acho uma puta ferramenta, assim, de desenvolvimento. Então, assim, vocês podem ter certeza que vocês vão ter o meu apoio, o meu suporte, minha vibração para vocês arrasarem, reverberarem, assim, né? Essa energia para muitas pessoas, assim. Com certeza. Porque vocês têm muito potencial. Já falei o quanto eu acho vocês incríveis, né? Também. Especiais, assim. E com dom. Acho que vocês têm dom, assim, para isso, sabe? Nossa, Então, obrigada de novo. Ouvi isso de uma Red Hunter, irmão. É assim, pá! A gente vai chegar nessa parte ainda do Red Hunter, mas ainda não é o momento. Não sabem como eu cheguei lá. Esse é o pico, mas assim, a gente vai voltar, vamos retroceder a sua história e vamos voltar do início de tudo. Tá. Eu queria que você contasse uma coisa que eu fiquei muito empolgado, porque algumas das pessoas... quando é muito novo e acaba vivendo o que você viveu, que eu queria que você contasse isso, como é que você conseguiu interpretar essa sua infância com o que você teve com a sua mãe e como é que você conseguiu entender e seguir em frente? Queria que você contasse um pouco sobre isso. É que assim, eu acho que eu venho de uma família, eu não tenho que, assim, eu sou muito grata assim pela família que eu tenho, né? A gente é uma família muito amorosa, é muito unida, muito espiritualizada. Meus pais, assim, né, comentei com vocês, eles são super católicos, assim, até são um pouco da vertente do Opus Dei, né? Comentei também. Então a gente teve uma formação, a forma como eu fui me formando humanamente, os valores que eu fui aprendendo, assim, da minha infância até a minha juventude, eu segui à risca, assim, a doutrina, né, católica, e o Opus Dei, ele traz uma dimensão ainda maior, uma profundidade ainda maior sobre espiritualidade. Então, eu era pequena, assim, né, até a minha juventude, todo sábado eu frequentava um clube que a gente chamava Mirante, assim, na época era um clube de meninas. Lá tinha aula de artesanato, né? A gente tinha aula de culinária, aprendia a cozinhar, tinha aula de teatro, né? Para se soltar e tal. E nos intervalos a gente tinha palestras, né? Sobre estudos. Isso é o que você falou agora, o Opus Dei. Isso. O Opus que Dei, é o todo Opus Dei? sábado. O que é o Opus Dei? É uma instituição da Igreja Católica, uma vertente da Igreja Católica, né? Que ela, para mim, como eu tive vivência com isso, como que eu vejo, qual que é a diferença que eu vejo, né? Ela é um complemento do catolicismo. Na minha visão, ela traz uma profundidade maior com relação à espiritualidade, de fato, a você ser melhor, a você servir, né? E etc. Por exemplo, essas palestras que eu falei que eu tinha todo sábado, imagine que de pequena a gente já tinha aula de humildade, de caridade, de prudência, de ordem, nem sabia o que era temperança, né, na época, tal. O que é então, temperança? É a moderação. Aqueles que, tipo assim, eu não manjo nada. É o equilíbrio, sabe? O equilíbrio, a moderação, mais ou menos isso. Então, assim, eu fui já, desde pequena, tendo essa base muito forte. Isso começou quando você era bem nova? Eu era nova, assim. Quantos, mais ou menos? 7, sei lá, uns 7 anos. Era bem nova. Só que, como eu tava, acho que você comentou aí da minha mãe, a minha mãe, assim, ela se você conhecer, você vai amar. Vocês vão amar, você e minha mãe vão ser melhores amigos. Tem um coração gigante, extremamente bondosa, extremamente generosa. Mas, na minha infância, ela teve uma depressão muito forte. E ela, nós somos em 4 mulheres. A gente brinca que nós somos a casa das 7 mulheres, porque... Coitado do teu pai, né? Coitado, ele ama, né? Não, tudo bem, mas imagina pegar as 5 na lua. Nossa! E os gatos? Volta pra Não, casa. pra quem não sabe, lua, quando a gente fala lua, é quando a mulher tá nos dias, entendeu? Imagina, pegar todo mundo no TPM. Nossa. E fica tudo igual, tudo ele entrava com colete à prova de balas, né? É nada, você conhecer uma flor. Então, assim, e nesse momento da depressão, quando nós estava falando, né, que somos em 4, mas só tinha eu, a Vivian, que é a mais velha, e a Lu, que vocês conhecem também. Então, eu era do meio. E ela me escolheu, né? A gente conversa pra caramba sobre... A gente já conversou várias vezes sobre esse período, né? Mas ela me escolheu para
talvez por ela ter identificado já essa força em mim, essa resiliência, talvez, desde pequena, porque, tem coisa que é inexplicável, né? E ela me escolheu, assim, para assim, jogar toda essa angústia, toda a amargura, pegou pra toda a Cristo. raiva, assim, ela tinha raiva, assim. Ela pegou pra Cristo. Pegou pra Cristo. Então, por exemplo, assim, eu fazia xixi na cama, minha irmã também, tipo, eu apanhava ela, não, minha irmã não, sabe? Eu pulava a laje do vizinho, e a minha irmã junto comigo, e eu apanhava e ela não, né? Mas era muito louco, porque eu, no fundo, eu sentia que sempre teve muito amor. Muito amor. Eu nunca levei isso como mágoa. Tem gente que fica como trauma, né? Tanto é que, assim, eu demorei, assim, acho que faz 4 anos atrás, que eu entendi que isso tinha me afetado de alguma forma. Isso para mim não tinha, assim, não tinha me afetado, imagina. Isso não foi nada, isso não é problema. Porque vai passando os anos, você vai esquecendo, né? Assim, eu demorei para entender se era rejeição, se era um processo de invisibilidade, alguma coisa nesse sentido, mas que fez com que, né, eu demorei para aceitar porque eu negava que eu tinha passado por um processo de rejeição ou invisibilidade, mas eu sabia que tinha amor. Eu não sei explicar para vocês, eu sabia que ela estava doente e ela precisava de mim, por isso que eu tolerei, por isso que eu tolerava. E aquilo foi me dando uma força interna para saber lidar, assim, com dificuldades, para saber, assim, tem o ônus e o bônus, né, de você segurar as coisas internamente, né? Sim, sim. Mas criou essa resiliência absurda, assim, que eu tenho, assim, né? Essa coisa da força interna, tal. Que eu também demorei para admitir que eu tinha essa força interna. Descobri faz poucos anos também. Que eu acho que é a minha potência, assim. E você descobriu isso na... Descobri na terapia. vivência. Na terapia ou não? Não, eu tive a plena certeza numa vivência que eu fiz no meio da pandemia. Ah, é? Que eu fiz no meio da pandemia. Que foi com o Samir Aboud, assim, que foi... Assim, mal sabia ele, assim, o quanto que ele foi importante, assim. Inclusive... Que é um coach. Ele é um coaching, assim, ele tem uma história bem legal. Eu me identifiquei com a história dele na época, assim, porque estava no meio da pandemia. Ele largou, assim, tudo... Ele trabalhava, ele era executivo, largou, porque ele não estava mais encontrando a essência dele e foi viajar o mundo. Viajar, assim... E hoje ele só faz isso, só faz coaching, né? Inclusive, o meu terapeuta hoje, que é um homem, foi a primeira vez que eu tive um homem, é a indicação dele. Como terapeuta? Como terapeuta, Que legal. E isso que você viveu da sua mãe, o que você leva de reflexão, assim, hoje? Assim, você pega... Porque a gente acaba sempre pegando, né? Porque eu sempre falo pra gente ser brother do nosso passado, né? Porque o passado que nos construiu pra gente ser o que a gente é hoje, pra gente conseguir dar os passos pra frente. Então, eu nunca olho o passado como um lado ruim. Sim. Eu sempre olho o passado como um brother. Eu pego ele, às vezes, assim, ó. E aí, irmão? Chega aí. Preciso resolver essa parada aqui. Dá uma força. O que eu faço? Aí ele lembra que você viveu isso, isso e isso, então agora pega isso aqui e joga pra cá. Aí você fala, putz, valeu, irmão. É tipo isso. Mas assim, o principal, assim, o que eu levo, assim, eu acho que assim, esse processo fez eu criar essa força, né? Fez eu criar essa força interna, assim, né, que eu tenho. Então, eu não vejo como uma coisa negativa, pelo contrário. Tanto é que, assim, o que eu fiz nesse momento, que eu também fui entender, com muita terapia, é que a minha energia foi para os estudos. Eu fui buscar a minha luz, já que eu não tinha essa luz dentro de casa, eu fui buscar nos estudos o que reverberou completamente no meu campo profissional. Por isso que eu tenho essa carreira ascendente, tal, sempre fui focada em trabalho, tal. Mas, imagina, eu fui fazer essa conexão, né, mais recentemente. Então, teve, né, esse lado muito positivo, assim, né? Eu era assim, eu não podia... Se eu tirasse 9,8 na faculdade, eu ficava puta. Assim. É mesmo? Era desse jeito? Então, tem o ônus e o bônus. O negócio, tipo, faca na caveira. Muito faca na caveira. Você descarregou toda a sua energia pro dos estudos, né? Talvez talvez hoje a avaliação que eu faço era o meu meio de ser vista. Também, isso mesmo. Né? Era uma despontar forma em outro lado. Exatamente, eu preciso, já que eu não estou sendo vista aqui, você...
Mas foi difícil aceitar isso, viu? Sim. Aceitar Mas que por isso que eu tinha essa determinação, essa garra, sempre fui. E a espiritualidade assim. foi a base de tudo, né? Foi assim, gente, acho que trabalhar o nosso interno, o nosso campo interno, ele faz muita diferença para todas as situações da nossa vida. Tudo. Eu acho que se eu não tivesse tido essa base, por isso que eu falo, hoje, apesar de não ser praticante, de não ir mais na igreja católica, né, de não praticar mais, do Opus Dei e tudo mais, eu sou muito grata ao que eu vivi. E na verdade você é o que você Sou. é, você só não vai, mas você continua sendo aquilo que você se doutrinou, né? A gente se torna aquilo que a gente vive, aquilo que a gente experiencia e o que a gente absorve das situações que a vida nos coloca. Então, assim, até aos meus 20 e poucos anos de idade, foi isso que eu fui vivendo. Você né? absorveu o máximo. Mas tem um extremo, né? Sim. Eu era muito, assim, né? Que foi uma coisa que eu acho que a vida foi me mostrando. Eu era extremo muito em tudo. Extrema Muito nos estudos, intensa. extrema no Muito trabalho. intensa, né? Muito intensa. Extrema no trabalho, né? Entendo. E os últimos anos, por isso que eu fui buscar o yoga, inclusive, porque eu falei, gente, eu preciso aqui dentro, preciso desacelerar um pouco. Apesar de muita gente achar que eu não sou, todo mundo fala, nossa, jamais falaria que eu sou calma, você é serena. A cobrança Você não interna. sabe o que acontece. É uma cobrança. Então, acho que também, se falar o que aconteceu também nesse processo, acho que veio também uma exigência muito alta comigo, talvez por precisar buscar a luz, né? Ou ver algum, né, sentido, né? Nesse sentido. Acho que esse sofrimento aí trouxe conhecimento também para você, né? Muito. Querendo ou não, quando você sofre, é aquela coisa. Quando você sofre, você também tem essa... Posso dizer, você busca tudo aquilo que você está aprendendo na dificuldade. E aí é onde que é conhecimento e também forças, né? E aí acho que você trouxe todo esse conhecimento e a força através dos estudos, né? Muito, assim, né? Mas aí você estudou o quê? Vamos lá. Porque, então, o que porque você acontece? tirava 10 direto, mas no que você tirava 10? Em tudo. Tá brincando. Física eu odiava, assim, não gostava muito de Mas o que você estudou? Mas, Quando você assim, entrou na vamos lá, faculdade, você estudou o quê? Eu resolvi estudar química, porque não falei um pouco do meu pai também, mas o meu pai sempre foi uma grande referência, assim, para mim dentro de casa. Nessa época da depressão da minha mãe, meu pai trabalhava muito, ele estava numa transição de carreira, né? Ele estava saindo, ele tem uma empresa de cosméticos hoje e ele estava empreendendo, ele estava criando a dele. Então, isso foi outra coisa. A ausência do pai. Vivi... Não foi ausente, porque o meu pai, por mais que ele trabalhasse muito, quando ele estava com a gente, ele estava com a gente. Vocês conhecerem também a peça? Ele é muito engraçado, assim, ele é uma pessoa extremamente leve, ele é brincalhão, ele inventava umas brincadeiras, bizarras. Que legal. Umas músicas nada a ver, assim, até hoje a gente canta essas músicas, porque ele inventou. Então, ele tem um parafusinho assim mesmo. Então, ele era muito referência para mim. Criativo. Porque eu tinha a referência do trabalho também, de sangue, suor e lágrimas. Então, eu não nasci em berço de ouro. A gente começou a ter condições financeiras boas depois dos meus 13 anos de idade, quando a Fernanda nasceu. Então, ela pegou, né? Só pegou a onda, surfou na onda, né? Ela é da irmã mais nova. É a mais nova, a Fefe. Então, eu tive esse exemplo, né, dentro de casa. Então, eu lembro, ele levava os frascos, assim, as embalagens. A gente que etiquetava as embalagens, a gente que rosqueava os shampoos. Ele levava o primeiro lugar, assim, a fábrica, né, dele. Foi num galpão, assim, no fundo de quintal. Ele tinha aqueles reatores, assim, de PVC. E eu ia lá e via aqueles potes de quilo, né? Que eles são fortes na área capilar. Ia lá, via, então eu vivia aquilo, eu respirei aquilo. Eu via os altos e baixos que ele passava, eu via, que ele chegava derrotado em casa, porque o fornecedor e que não pagou as contas e que não sei o que lá. Então, ele foi um grande exemplo. Então, o que eu decidi fazer? Seguia, né, o caminho, né, que ele percorria também, que ele tinha percorrido na vida dele, né? E resolvi fazer química industrial, porque na minha cabeça eu deveria dar continuidade aos negócios da família. Eu tinha esse sonho, né? Fora que eu achava o máximo, ia lá no laboratório, via
o Becker, o tubo de ensaio, a cor azul, vermelha e produto de cosmético, né? Mulher ainda. E eu trabalhei por 5 anos com ele. 5 anos na empresa dele. E lá pelo 3º ano, eu comecei já... Eu ficava dentro de laboratórios. Gente, vocês me imaginam? Vocês me imaginam de óculos, touquinha, sapato de proteção, avental. Era assim. Fechada dentro do ambiente, sem conversar com ninguém. Sem conversar com ninguém. E aí eu comecei a sentir que toda vez que eu ia pro laboratório... A melhor funcionária do seu pai era você. Certeza. Pois é. Aí sabe o que acontecia? Começou a acontecer? Eu falei, gente... Começou a me ver essa inquietude. Será que eu tô aqui porque eu sou filha ou porque eu sou competente? Porque eu não recebia feedback, né? Pronto. Tinha... Começou as minhocas dentro da cabeça, né? Aí comecei a sentir uma vontade. Eu via as pessoas indo viajar, fazer intercâmbio. Eu via o quanto que elas mudavam. Aí começou esse bichinho também a andar por dentro aqui. E aí, pai, quero dar um rolê. E aí eu comecei a sentir um apetite muito grande, assim, por me arriscar mais, por me jogar mais. Eu morria de medo, era uma cagona. Mas eu sempre fui, assim, eu tenho medo, mas não me jogo, entende? Sim, sim. E aí, nessa época, eu comecei a fazer um curso de aromas e fragrâncias. A parte que eu mais gostava do meu dia era a hora que eu tinha que atender os fornecedores. Que você tinha contato com pessoas. E aí, ela trocava ideia. É a hora que E quando eu ia pra fábrica, porque eu falava com todo mundo na fábrica, né? Então, já aí começou a me despertar que eu precisava de gente. Aí um fornecedor chegou pra mim e falou assim, Valéria, se você decidir em algum momento, se o seu lugar, se você quiser estudar na França, eu consigo um estágio pra você. Imagina, na semana seguinte eu já tinha visto todos os cursos, tinha me matriculado na aula de francês, porque eu não sabia falar uma palavra em francês, e fui. Fui pra França, pedi uma licença não remunerada, fiquei 1 ano lá, eu fiquei estudando no começo, fiz o estágio na cidade onde nasceu o perfume, né? E depois eu fui para Paris, estudei lá, fiz uns cursos na área de cosméticos, eram bem técnicos, mas eu já voltei, sabe? Assim, foi um belo de um despertar esse. Quanto tempo você ficou lá? Né? Fiquei 1 ano. 1 ano. Legal. Total, em Paris. Quer dizer, na França, né? França, né? Mas já foi um belo de despertar, gente, porque, assim, viajar, você sair da casa dos pais, ir para um lugar que você não sabe falar direito. Fora que era mega caro, assim, super caro lá. Então, viver na simplicidade, né? Viver com muito menos. Saber lidar com pessoas completamente diferentes de mim. Culturas diferentes. Eu morei com uma menina da Hungria, outra da Suécia, outra de Porto Rico e outra de Costa Rica. Chegou uma hora que você tava falando espanhol nossa, já. Tava falando tudo misturado. Falava inglês com espanhol, com francês, né? Tudo misturado. Isso foi maravilhoso, né? Fora o povo francês, assim. Pra mim foi muito difícil. Ao contrário de muita gente que acha que fazer intercâmbio... Nossa, não quero mais voltar. Eu senti muita vontade de voltar. Você falou assim, na hora que der meu tempo aqui, já era. Eu sofria, doía. Ah, é? Porque aí foi só reforçando essa Você coisa que o meu coração lá? vinha me falando, né? Você só estudou lá ou você chegou a trabalhar? Não dava, assim, impossível. Muito difícil trabalhar lá. Ah, é? E uma história louca lá, que você viveu lá, que você fala assim, isso foi bizarro, deu vontade de, sei lá... Putz, sei lá. Foram coisas até, tipo... Porque você vai achando Tem coisa que é um lugar seguro, né? que é um ambiente super seguro, que você pode fazer o que você quiser, que você pode andar do jeito que quiser na rua. E aí eu lembro que eu morava com... Morava não, né? Eu tava pensando em morar com essa menina da costa de Porto Rico. E ela morava num prédio, era bem perto da escola, eu já estava vendo de mudar pro apartamento dela. E aí a gente era uma segunda-feira, era Ladies Night, né? Ladies Night. Então era, né, toda aquela coisa, festa das mulheres e tal. Era o encontro. Era todo mundo da escola ia, mas as mulheres entravam de graça, sabe? Aquelas coisas, né? Bem de molecada. E a gente foi, todo mundo, né? Bebemos todas, assim. E aí eu fui pro era a menina da Suécia, não era de Porto Rico, não. E ela foi pro apartamento dela. No dia seguinte, na escola... assim, fechada, assim, porque tinha um cara tentou entrar na casa dela, colocou ela dentro de um banheiro, tentou estuprá-la. Foi caso, assim, de colocar, sabe aquelas saco de lixo preto, interditado. Nossa, foi assim. sério? E aí, na semana seguinte,
eu tava assim, na praça, assim, né? E eu fumava cigarro, assim, naquela época. E eu tava fumando cigarro e tem muito morador de rua, né, lá. Aí ele veio me pedir um cigarro, eu falei que eu não tinha mais, sei lá, porque eu fiquei meio com medo, assim, dele. Ele pegou e me deu um tapa na cara. Então foi uma coisa atrás da outra, assim. Eu falei, meu Deus, da onde que é seguro morar aqui? Aí eu fiquei... Falei, agora Se que eu quero frustrou, voltar pro né? Brasil mesmo. Mas aí depois que eu fui para Paris, foi totalmente diferente, assim. Foi muito legal, assim. Mas eu dei muito valor pro Brasil. Muito, assim. Esse calor que a gente tem. Sabe essa coisa da conexão que a gente gosta? Né? Eu não tinha isso lá. E eu vivo disso, assim. Eu É seu entendi. combustível, né? É meu combustível. Por isso que eu comecei a entender que eu precisava trabalhar com gente. Que se eu continuasse dentro de laboratório, eu ia ser muito infeliz. Então, eu já voltei com esse incômodo. E aí, eu já comecei, putz, eu preciso fazer alguma coisa. E aí, logo que eu voltei, depois de uns 6 meses, o governo italiano promoveu um concurso para químicos e farmacêuticos na América Latina. Eu jamais imaginei que eu fosse passar. Eu fui lá, só me inscrevi. Eu falei, vou aqui, né? E passei. Fiz entrevista, passei, fiquei 4 meses, né, na Itália. E foi super legal esse programa, porque você passava por várias empresas, por várias áreas de negócio, por vendas, por marketing, experiência com cliente, laboratório de testes in vitro, até a parte acadêmica, que foi quando eu acabei, que foi na Universidade de Siena, que eu realmente quase morri ali nessa parte acadêmica. Quando eu voltei de lá, eu falei, eu preciso trabalhar com pessoas, eu não posso, eu vou ter que tomar a decisão de sair da empresa, da família. E você estava no auge, e me jogar no mundo e, assim, começar do zero. E Quantos anos tava no auge, quantos anos né? você tinha aí? Quando você tava voltando? Foi em 2005. Ai, gente, 2005. Então faz... Não, quem olha essa cara de menina, né? Nossa, 2005, ela tinha o quê? 14 anos? É. Pois é, entregando minha idade aqui. Tá entregando a sua idade. Tô entregando minha idade. Mas... Então, assim, aí 2005 quando eu voltei... você tinha quantos, mais ou menos? Ai, meu, 20 o quê? 22, 24? 24. Ah, 24 anos, mais ou menos, foi. E aí, quando eu voltei, e aí eu tomei a decisão, falei, puta, fiquei ensaiando como que eu vou falar pro meu pai que eu não quero mais trabalhar na empresa dele. Não, e outra, você já acabou de voltar da Itália também, feito um puta curso lá, se preparado isso, e você tava no auge do conhecimento na Tava mega área. expert no que eu fazia, em cosméticos. E né? outra, você só... E você... É, exatamente. Tava no auge, e velho. você Tinha esquecido de verdade. e a cabeça tinha feito assim, né? Porque quando você sai do país, eu sei disso porque, quando eu saí do Brasil, eu Sim. fui morar nos Estados Unidos, a cabeça faz assim, ó. Puf, você fala, nossa, é assim que funciona um país em outro lugar e tal. E aí você começa... A cabeça começa a falar assim... Não. E foi o que aconteceu comigo. Quando eu voltei, eu falei assim, vou chegar no Brasil, vou dobrar o Brasil no meio. Tipo, Você volta assim, fala, na hora que eu chegar lá... você fica até meio perdido quando você volta. Porque, é muita transformação, né? Imagina. E aí eu tomei a decisão. Foi muito mais fácil do que eu imaginava. Meu pai falou, puta, eu acho que você deveria mesmo. Mentira, falar isso. Vai aprender tudo e depois você volta. Nunca mais voltei. Caramba. Nunca mais voltei. Mas ele imaginou. Nunca mais voltei. Ele Foi a não melhor é. decisão que eu fiz. Comecei a fazer entrevista. Aí eu vou contar agora como eu fui parar no Red Hunter. Aí comecei a fazer Mas entrevista. nesse meio caminho, quando você voltou, você teve um relacionamento também, né? Então, aí eu comecei, já estava namorando. Mas você tava namorando assim que você voltou, você começou a namorar? Sim, ou você... sim, assim que eu voltei. Assim que eu voltei, já comecei a namorar, assim, com um amigo do meu primo. Então, era meio da família, já conhecia ele há um tempo e tal, né? Aí, eu voltei... Peraí, vamos lá. Eu voltei... então, aí comecei a fazer entrevista. Aí, uma consultoria, que era assim, era uma consultoria... Ela era pioneira nesse setor que eu trabalho hoje. Foi ela que foi a primeira empresa a startar esse negócio que eu trabalho hoje. Era uma multinacional e tal. Aí fui fazer entrevista lá, era para uma vaga na Johnson de cientista. Aí eu falei,
Não, você não tá entendendo. Não consigo mais laboratório, não é. Eu quero trabalhar com pessoas, quero trabalhar com gente. Mas eu também não quero deixar para trás Tudo que eu estudei. tudo que eu acabei de estudar. Então era difícil, né? Aí eu sei lá, eu pensava em vendas técnicas, alguma coisa nesse sentido. Aí ela falou assim para mim: você já pensou em recrutar pessoas para sua área de atuação? Nunca, né? Normalmente, headhunter é assim que acontece. Você nunca imagina que você vai se tornar headhunter. Aí eu falei, não. Ela falou, então vai para casa, pensa, porque o processo aqui é punk. Você vai ter que passar por várias etapas, mas pensa primeiro. Nem pensou. Pra variar, né? Nem pensei. Tipo, eu cheguei Você no carro, não então, pode- eu quero. Fiquei alucinada, assim, pela possibilidade de fazer isso, né? É, porque você tava muito engajada no que você tava fazendo, então como você tinha todo esse know-how, então você falou assim, meu, eu sei exatamente o que eu preciso de uma pessoa pra encaixar ela em algum Muito. lugar. Mas nem imaginava Caramba. que isso era tão eficiente, né? É, então, mas explica o que é Headhunter, porque tem pessoas que, como a gente tá... Tá. É o recrutamento e seleção, né? Então, eu busco, avalio, faço mapeamento de mercado e de executivos. Então, as empresas me procuram para buscar talentos. O headhunter é caçador de cabeça, né? Caçador de talentos. Que louco isso. Então, foi assim que eu comecei. Hoje eu trabalho com outras soluções além da contratação, mas contratação está na minha vida. Eu amo fazer isso. Acho que é uma das coisas que eu mais gosto, assim, de fazer. É conhecer gente e conectar e ver se tem um fit com a empresa, sabe? Adoro fazer isso. E fui. E aí, gente, aí eu fui colocada, assim, no meio do furacão. Um ambiente extremamente hostil. Na época, essa consultoria... Sabe a Ambev de antigamente? Sim. A fama que a Ambev Sim. tinha era essa consultoria. Era a Ambev do mundo da consultoria. Os Super famosos hostil, os muito famosos masculino. Eu era dinossauro, uma né? das únicas mulheres. Os famosos dinossauros, né? Que a galera falava, tipo, no mundo corporativo, eu falava assim, os dinossauros que eram, tipo, os caras antigão, cabeção Não, e era uma tal. galera super jovem, nível de intelecto tá. elevadíssimo, assim. Então, por isso que eu falo, eu me tá. desafiei muito. E aí, todo aquele conhecimento e bagagem que eu tinha adquirido da força interior, da resiliência, lá da infância, e de ter experienciado o meu pai empreender, me fez ter muita força para lidar naquele ambiente, que era um ambiente... Assim, não teria me tornado a profissional que eu me tornei hoje se eu não tivesse passado por esse lugar. Eu, assim... E todos os meus concorrentes, todas as pessoas que trabalham comigo são meus concorrentes. Então, assim, foi uma puta escola, né? E olha que engraçado, você conseguiu puxar uma coisa do seu passado pra entender o que você ia fazer no futuro. E isso passou muito tempo. Olha o quanto que a gente, às vezes, está vivendo uma situação e a gente olha pra ela e a gente julga ela, a gente critica, a gente murmura isso e aquilo. Mas você só tá sendo preparado pra uma coisa lá na frente. Exato. Então... Bota prepara. Mas eu fui, assim, eu passei por poucas e boas lá. As pessoas ficavam 1 ano e ia embora. Eu fiquei uns 3 anos e meio lá. Cheguei a ficar doente, assim, sabe? No sentido de chegar vomitando em casa. Meu pai falava, você vai embora. Você não precisa disso. Eu falei, não vou. Eu tenho minha independência. Eu só saio quando eu tiver outra coisa. E não saí. Falei, agora que eu pago minhas contas, eu nem ferrando que eu vou depender de você. E outra, era a primeira experiência sua com o trabalho com pessoas também, né? Nossa. Era necessário. Era uma Nem eu nova sabia. faculdade, né? Foi MBA ali. Foi MBA, assim. E aí eu consegui fazer a migração para uma outra consultoria. Fiquei, assim, acho que foi o momento que eu mais tive esses momentos de ascensão, assim, né? Fui muito grata. Foi lá onde eu conheci minhas sócias hoje. E aí foi outro nível de aprendizado, entendeu? Que é saber navegar com pessoas que não fazem parte desse nosso mundo, que é muito fácil me relacionar com você. É muito fácil me relacionar com a minha família. Mas, e se relacionar com as pessoas que nem tem esse acesso que a gente tem, né? Não tem, são pessoas muito diferentes. Então, Eu sou bom com isso. Tudo que... eu sei como você sabe, né? Mundo corporativo. Eu lido com isso todos os dias. Sinistro. Eu falo com 30 pessoas, 40 pessoas por dia. Então, tipo, eu sei Você como sabe como. Eu sei o que você tá falando. Você É muito sabe difícil como você, né? Sabe como você reverter uma pessoa pra você. E aprender. É Eu era difícil. muito nova. Eu tava, sabe, crescendo rápido. Eu era muito imatura. Muito imatura, assim. Então,
Você tinha quantos anos na época? Uns 20 e poucos? Ah, uns 20 e pouco. Ah, então, nessa época eu estava já noiva, já estava noiva, já ia casar, né? Nessa época que eu fui para essa consultoria. E aí, assim, o que eu acho que os maiores aprendizados foi lidar com situações de conflito, sabe? E aí, mais uma vez, essa força interna, esses valores todos que eu fui, sabe? Que a igreja, que eu Opus Dei também me deram, fez eu conseguir tolerar. Porque, assim, várias vezes eu pensei em sair. Falei, não vou ficar, não preciso disso, não preciso tolerar isso, sabe? E fiquei, não, mas eu vou, vai dar certo. Sempre com esse pensamento, assim, sabe? Muito positivo. Não, eu acredito, tenho fé que as coisas vão dar certo, sabe? Muito assim com essa coisa, né, de dar certo. E, então, assim, foi um baita de um momento, assim, profissional. Nesse momento, aí eu casei, né? E aí, logo assim, eu acho que eu casei, gente, porque eu tinha aquela coisa, primeiro da doutrina, né, que o correto era casar, ter uma família, ter filhos, e eu achava assim, que o casamento até melhorava, né, a relação. E não é, né? Não é. Quando você casa, aí que vem Aí você aprofunda mesmo na pessoa. Aí que vem, né, o desafio, né? Então, assim, eu acho que antes de casar, eu já sabia, assim, a gente era muito... Ele é uma pessoa fantástica, assim, muito gente boa e tal, uma graça, mas eu virei amiga e mãe dele. E aí, como que você... Virou brother, né? Como que você vai ser mulher, Sim. de fato, com uma pessoa, né, que você vê desse jeito? E aí, foi aí que eu comecei meu processo terapêutico. Ao mesmo tempo da terapia, fiquei um tempão fazendo terapia, demorei muito para tomar decisão, porque, imagine, eu não queria magoar meus pais e eu não queria deixar de ser porque eu sabia que a partir do momento que eu fizesse isso, eu não ia ser mais cristã. Eu ia ser excluída da Igreja Católica, né? Impactar a religião, né? E a família, E aí, né? assim, e a força que você tem que ter para enfrentar tudo isso? E a família, para mim, era o ponto... o ponto principal. Não era nem a igreja, era a família. Porque eu sabia que ia dar ruim. E aí terapia, foi a primeira vez que eu tive acesso a coaching, a ferramenta do coaching, não como coach, mas como coachee. Então, eu comecei a ver como funcionava. Então, eu tive, né, a terapia, né, o coach. E aí, estava assim, e na carreira super dando certo, né, crescendo, estava assim no auge. Aí, 2 das sócias dessa empresa que eu estava saíram e me convidaram para empreender, para criar uma nova empresa. E assim, eu sempre soube que eu ia empreender. Eu não sei porque também, eu sabia que era o meu futuro, era empreender. Pai, né? Mas a abertura Seu da pai, empresa né? Tava no meu sangue. Era Tava no no mesmo seu estilo sangue, do que você já trabalhava antes. Era, mas do mesmo uma setor, outra... mas eu criar, Você- nós criarmos o que a gente acreditava que era o melhor para as empresas, né? E é assim, eu sabia que eu ia empreender, mas não sabia que era tão cedo. Sim. E aí, gente, vocês imaginam, olha esse despertar. Pega esse despertar. Segura agora esse despertar. Segura esse despertar. Ponto Auge reflexão. da carreira, relacionamento, assim, sabia que eu ia me separar, doutrina, quebra de todas as minhas crenças, eu ia jogar tudo por água abaixo, família e um convite para empreender, para jogar tudo pro alto, toda a carreira, aonde eu tinha chegado para, sim, trocar uma... Estaca zero. Exato, estaca zero. Vamos voltar, vamos iniciar o game aqui, ó. Só pra fita, E eu restart. iniciei o game, né? E De vai. novo. Eu iniciei o game. Eu não sei nem como, assim, eu só sei que eu E você fez isso nova também, né? fiz nova. Depois de tudo que passou... Faz 8 anos, faz quase 9, assim. Tinha 30 anos. Tinha 30 anos, já entreguei minha... Entregou, já era. A partir de agora, todo mundo já sabe que quanto você tem. Mas eu me sinto o bom com é que você 30 não ainda. parece, tá tudo bem. Ai, graças a Deus. E aí, por isso que eu falo, foi um baita, assim, né, de despertar. Porque aí eu fiz tudo junto e ao mesmo tempo. Me separei, saí, deixei, assim, tinha bônus para receber, deixei tudo. Saí de casa. E nesse momento foi muito legal, porque o que aconteceu? O meu pai
Ele imaginou que eu só ia dar um susto e eu ia voltar, mas a partir do momento que eu decidi, eu não voltei, nunca mais, com o meu ex. E a minha mãe ficou assim, foi a peça-chave para o meu processo de... Assim, Superar, né? de superar. Ela dormia assim comigo, ela vinha na cama todo dia me ajudar a dormir, chorando junto comigo. Ela chorava junto porque eu me sentia muito culpada, né? Porque imagina, eu não consegui, todo aquele sonho né? tinha desmoronado, né? E meu pai ficou quase 6 meses sem falar comigo. Ele não conseguia, e não é porque ele não queria, ele não conseguia. Nesse momento, a minha espiritualidade foi assim, me senti perdidaça, assim. Falei, gente, pra onde que eu vou? Parecia que tudo que você acreditava Tinha todo um desmoronou. roteirinho, né? Mas olha como é que são. Olha como às vezes a religião acaba condenando um ser vivo de uma maneira que ele não pode continuar a vida porque ele. Não podia mais comungar, assim, porque se eu quisesse casar com alguém, eu não ia poder mais comungar. Não, umas coisas que eu não entendi. Aí eu fiquei super rebelde. Fiquei super rebelde com a igreja, fiquei bem rebelde. Assim. Aí você afundou a cabeça no trabalho, então. Aí E aquela adrenalina, porque a empresa estava crescendo. Então, trabalho. Mas eu sentia muita falta, tinha um buraco dentro de mim. Mesmo rebelde com a igreja, às vezes eu passava na igreja, eu entrava, porque eu preciso de tempo dedicado à espiritualidade. Eu sei que Deus está em tudo, está em todos, está dentro de mim. Tá tudo quanto é, mas eu sinto dessa conexão. E eu sentia muita falta dessa conexão. Isso alimentar o espírito. Fui conhecendo várias outras coisas, budismo, né? Fui para conhecer mesmo espiritismo, fui tentar adquirir conhecimento para me encontrar. E fiquei um tempão bem perdida, assim, sem nada, assim, de... Chateada. Hashtag chateada. Não, fiquei solta. Né? E quando você fica solta... Parecia que tava faltando um pilar, né? Faltava, assim, pilar, mas me afoguei muito no trabalho, com aquela adrenalina, tal, né? Mas olha como Deus é perfeito, né? Você vê como é que... Nossa, onde ele me colocou hoje. Folhinhas tortas, entende? Onde eu estou hoje. Né? E aí eu já tinha me separado, assim, muito rapidamente. Depois que eu me separei, já reencontrei com uma outra pessoa, fiquei com essa pessoa por bastante tempo. Eu não sou de ficar solteira, maluca, não. Sempre fui muito, sabe, de estar com... Sua cara. Sua cara, vai. Sua cara, né? Então, eu já estava, assim, me relacionei. Eu cheguei até a morar junto, assim, um tempinho com ele. E aí me afogando em trabalho, né? Eu comecei esse relacionamento, mas assim, na hora de pensar em seguir em frente, porque assim, gente, para mim casamento é muito sério. Depois do que eu tinha passado, você fica, não tem como você não ter inseguranças, né? Não tem como, não somos humanos. E aí, na hora de pensar nesse passo, até minhas amigas até brincam, né? Porque eu comecei a entender por que eu não estava feliz. Falei, pô, se eu amo, por que eu não estou feliz, né? E aí tinham 3 pilares, assim, que para mim, na relação, são fundamentais, né? Tinha que ter. Primeiro, a comunicação, né? Tipo, o diálogo, assim, né? De você poder se despir e você se revelar, ser transparente, você falar exatamente tudo que você pensa, todas as merdas e besteiras que você pensa. Eu acho que é super importante. Depois a parceria, né? Aquela coisa, estou contigo para que der e vier. É nós. É nós. Eu sei que o mundo vai estar acabando, é você que vai estar do meu lado. É isso. Não importa, né, o que acontecer. E o terceiro é confiança. Né? É o amor com liberdade. Porque eu acho que quando você tem confiança, o amor é livre, né? É livre. E aí, quando eu vi que todos esses 3 pilares, eles estavam fragilizados. Por mais que existisse amor, estavam fragilizados. Aí o amor não sustenta. Não tinha sustentação. Não sustenta, não adianta. Mas eu demorei também para entender. Isso. Uhum. E aí, o que começou a acontecer nesse momento... É porque você tava com um buraco, né? Tava um vazio. E aí você tava querendo completar e não tava entendendo. E aí os valores não tava batendo. E aí isso tava te incomodando mais ainda. Aí tava... Eu tava tipo isso, assim... Eu entendi. Focada, assim. E tentando, e ficava na dúvida. Gente, ficar na dúvida é a pior coisa. Nossa, Ficar na dúvida é a pior coisa. E aí o que eu comecei a sentir é que a minha essência
eu não me reconhecia mais. Aquela Valéria... Gente, eu sou Sol e Lua em Câncer. Tudo em Câncer. Meu ascendente é Capricórnio, graças a Deus que me faz aterrar um pouco, né? Então, eu sempre fui, assim, não contei, mas quando eu era pequena, assim, minha mãe, minhas tias sempre falam que eu era, tipo, a fofurice em pessoa, assim, sabe? Eu ia no colo de todo mundo, eu gosto de beijar, eu gosto de abraçar, eu gosto de falar eu te amo, eu sou assim. E eu vi que eu não fazia mais nada, nem chorar, eu era mega chorona, assim, eu chorava por qualquer coisa. Mas isso depois não dos 30. derramava uma lágrima. Mas isso depois dos 30. Porque aí mudou, Principalmente né? nessa época, porque né? você fez a transição, né? Depois dos 30, você torna-se o seu ascendente. Sim, fiquei E aí muito você virou... eu sei disso porque eu fiquei até meus 30, eu era o... Qual que é você também, né? Eu sou capricorniano com ascendente em Câncer. Nós somos o contrário. Somos o contrário. E aí eu sempre fui, tipo, não chorava nem nada. Aí eu tava no meu inferno astral dos 30. Que aí eu tava entrando pra... Aí eu tava, tipo assim, as pessoas falavam assim, mas por que você não tá me dando atenção? O negão não falava comigo, por que você não manda mensagem? Aí eu falei, ixi, eu tô chorando. Eu falei, juro. E uma vez tava eu e o Diogo, ele tava conversando e tal, não sei o que. Aí ele saiu assim, eu falei... Caramba, os caras não tá dando moral mesmo. Assim, mano. Aí eu falei assim, nossa, o que tá acontecendo comigo? Aí uma amiga minha veio falar pra mim, falou assim, Rafa, não sei se você percebeu, mas você tá no seu inferno astral. Aí eu, nossa, eu falei, não acredito. Ela falou, você vai fazer quanto? Eu falei, 30. Ela, qual que é o seu ascendente? Eu falei, Câncer. Ela falou, ixi. Aí o negócio... Mas você sente isso? Não, agora eu tô muito sensível. Eu sou uma pessoa muito sensível, sabe? Tô aquela coisa muito sensível agora. Eu virei bem mais rígida. Então, o meu contrário, né? O Capricórnio, o Capricórnio, ele já é mais aterrado. Mas pra mim foi... Faca na caveira, eu senti mano. muito isso, né? E aquilo tava me incomodando. Falou, nossa, Relacionamento dura, né? com a minha essência. E aí eu comecei... O empreender é maravilhoso, assim. Eu tenho um amor, assim, surreal pela minha empresa. Filho, né? Se torna um filho. Mas ele tem também as suas... Quando você decide empreender, tem outras coisas que vêm, que você carrega junto. A responsabilidade... Vini, 35 pessoas, 35 famílias, né, hoje. Dependendo então, de você. Eu tenho frio na barriga todo mês, assim, sabe? E aí isso começou a me gerar insônia. Eu tenho até hoje, assim, eu melhoro e aí, às vezes, dá um gatilho que, a cabeça não para, o tempo inteiro, assim, ligada. Então, meu corpo ficava me avisando que eu tinha que ficar ligada. Querendo ser a pilastra, né? Ser a pilastra, automaticamente você tem que ficar ligada, Chegava né? 3 horas da manhã, eu queria treinar, eu queria ir pra academia. Hoje você entende seu pai, né? Eu não sei como ele chegava em casa e dormia, porque homem dorme, né? Não, e você não tem filho, né? Ele tinha 4 dentro de casa. Nossa, olha. Bravo. Não, só tô fazendo a reflexão aqui pra você lembrar dele, entendeu? Se quiser mandar um beijo pra ele, essa câmera é sua. Pra ele e pra minha mãe, né? Porque ela foi Entendeu? guerreira. Ficou às 4, né? Dentro de casa. Nossa. Trabalhava. Ela foi, assim, foda. E aí, então, assim, essa coisa tudo junto, né? O trabalho, o trabalho... E aí eu comecei a entender assim, né? Tudo eu levava muito pro extremo. Quando eu fiz a minha virada de chave com questões de saúde, também, para mim, é um pilar fundamental hoje pra minha vida. Eu não vivo sem meus treinos, sem minha rotina matinal, né? Tenho todos os meus rituais, assim, matinais, não vivo sem. Mas eu levei pro extremo também, sabe? Eu era daquela que levava a marmita nas viagens, na festa, eu era assim. Caramba. Sabe? De não sair da linha. De tão focada que eu era. Eu te entendo. Entende? Mas, eu sofria, né? Eu vivia numa prisão. Tava sempre me cobrando pra ser... Sempre ser sabe? O outstanding, assim, né? E hoje eu vejo que o quanto isso não foi... Quanto não é bom. Por isso que eu fui buscar... Naquela época eu já comecei a buscar o yoga. Eu falei, gente, eu preciso... Eu só buscava... Treinos de alta intensidade, crossfit, a corrida, maratona, não sei o quê. E potencializa mais você. Seu metabolismo fica na achava tampa. Que não, né? Potencializa muito. Potencializa muito mais. Muito, muito. A yoga é diferente, né? O yoga é concentração. O yoga não é força, é resistência. É respiração. Não precisa nem falar, ela é formada, né? Não precisa falar. Você acha que o quê? Você acha que ela vai fazer yoga assim uma vez por semana? Não, eu faço todo dia. Formada, irmão. Você tá entendendo? A gente tá falando com o mestre aqui, não tá entendendo? Faixa preta de yoga. O yoga... Você trouxe a faixa do yoga? Faixa preta de yoga, irmão. Não tá entendendo?
faixa E aí, o que aconteceu 9. nesse yoga aí? Porque você acabou indo pra lá e aí Então, teve acabou... algumas coisas antes ainda. Eu comecei a praticar o yoga. Aí eu comecei, porque eu falei, gente, eu preciso. Você tem quanto tempo de yoga? Foi um ano antes, tá? Desde 2019, 18. 4 anos? Pouco antes, 2019. Não, 5 anos. Né? 2019. 23, pô. É. 2019, com 4 anos. 8, 9, 10, 20, 9, 21, 9, 22. 9, 10, 11, 12, 13. 5 anos. 5 anos. Vai fazer, acho que 5 anos. E aí eu já comecei, falei, gente, eu preciso melhorar, porque eu tava muito incômoda, assim, sabe, de ficar acelerado o tempo inteiro. Aí eu comecei já, falei... E aos poucos eu fui sentindo, depois de um ano, assim, falei, pô, esse negócio tem uma coisa diferente aqui. As pessoas começaram a me dar feedback. Pô, tô te vendo mais serena, né? Você tá mais tranquila, tal. Aí, o que aconteceu? Veio a pandemia. Aí, a pandemia, assim, a espiritualidade, assim, como para muitas pessoas, me chamou com tudo. Falou, minha filha, vem aqui e resolve o que você está precisando disso aqui. Resolve tudo na sua vida. Resolve tudo. Era trabalho, relacionamento, tudo. E aí, eu comecei... Você estava no relacionamento? Já estava. E estava naquele momento... eu vivia na dúvida, né? Fiquei quase 3 anos, assim. Porque aquela coisa de amor, mas não tinha os pilares fundamentais para eu... seguir em frente. Né? A espiritualidade, aí comecei, aí eu fiquei extremamente conectada, assim, muita oração todos os dias, né? Nesse meio tempo também eu fiz um curso, vivências online, porque não podia fazer presencial, eu fiz com a Carol. Vocês já ouviram falar da Carol Teixeira? Não. Ela é uma mulher, ela trabalha muito o sagrado feminino, o empoderamento feminino, a essência feminina. E aí quando eu fiz... Putz, aí começou várias fichinhas, né? Junto com essa... Eu pedia muito, todos os dias, fervorosamente, com muita fé, assim. Meu Deus, por favor, me dá sinais, me dá resposta, me dá clareza. Eu preciso de clareza. Aí começou um monte de sinal, também com relação ao que eu estava vivendo. Sinais, assim, estampados, assim, na minha cara. E aí eu comentei com... Eu tenho um grupo de amigas, nós somos em 16 amigas, né? E aí eu comentei com elas... que eu tinha feito a Carol Teixeira. Falei, gente, mulherada, vamos trabalhar esse feminino, né? Aí eu mandei, assim, para elas. Aí a minha amiga pegou e falou, pô, já que você está falando, eu tô acompanhando algumas lives, participando de um grupo do Samir Abud, um cara que aconteceu isso. E aí comecei a seguir ele, me identifiquei com o processo dele. E aí ele lançou a vivência online. A vivência presencial, que foi em Piedade, que eu estava te contando. Né? Sei. Aí eu acho que foi assim... Foi o despertar extremo. Mal sabia ele que ele fez essa virada de chave, mas foi lá... acho que assim, a primeira coisa que aconteceu lá foi, sabe aquela dinâmica de olhar nos olhos? Então, a gente, assim, foi a primeira, ninguém conhecia ninguém, eram 30 pessoas... Nos olhamos 1 minuto cada um no olho, 30 minutos, né? E fomos já para uma fogueira, sem ter falado com ninguém. Só olhar? Só olhar. Aí você recebia uma flor, quem recebesse a flor, todo mundo tinha que falar o que via em você, né? E aí, nossa, assim, quando chegou a minha vez, todo mundo, eu vejo poder, eu vejo empoderamento feminino, eu vejo força, eu vejo determinação. E eu nunca acreditei que eu tivesse essa potência, assim, né? Então, foi lá que eu entendi que eu precisava usar isso a meu favor, porque eu não tinha essa percepção. E também foi lá que eu vi o quanto eu não era vulnerável. O quanto, assim, eu tinha pouquíssimo acesso ao meu eu. Como eu estava bloqueada, como eu estava enrijecida, sabe? Como eu estava, assim, a minha essência estava perdida. Tava machucada, né? Tava muito, assim. Não, eu tava rígida mesmo, assim. Tava inacessível. Bloqueada, né? Tava bloqueada. Tava inacessível. E eu vi, assim, o quanto de camadas eu tinha. Que aí Então, essa força também, ela trouxe um lado... Ela tem um lado positivo, mas tem um lado negativo, porque você sempre tem que estar forte, né? Tem que estar forte, eu não posso fracassar, eu não posso mostrar fragilidade. Meu feminino estava completamente, assim, desmelinguado. Apagado. Apagadérrimo, assim.
Você era um menino. Tava, tipo, só a força masculina, tá ligado? Força masculina na Só a veia. masculina aqui, ó. Tá. Falava seu old school, irmão. É Você tava isso desse mesmo. jeito. Mas aí, gente... Faca na caveira. Eu tive uma dinâmica lá que foi com a sua criança interior. Meu, eu chorava, assim. Eu imagino que eu não chorava há anos, né? Eu me encontrei pequenininha. Falei comigo, abracei, brinquei, eu me diverti. Só nessa dinâmica, né? E aí, assim, toda aquela doçura, assim, sabe? Toda aquela sensibilidade, todo aquele jeito. Eu voltei o amor em pessoa, assim. Tipo, eu tava Transformada. inalando, assim, sabe? A doçura, assim. E aí eu me resgatei, assim, né? E nessa vivência, o Rafael Versosa, não sei se vocês conhecem o Rafa Versosa, ele foi um dos nossos professores. Ele estava fazendo esse retiro também. E aí eu comecei a falar que eu estava fazendo yoga. Eu falei, putz, eu acho que eu estou recebendo um chamado, porque eu não queria só fazer o yoga por fazer. Eu queria entender o porquê que ele faz nas pessoas, por que ele transforma tanto. Não é possível, né? Você ficar fazendo asana, respirando. O que ele faz internamente? O que ele abre? Né? O que tem esse? O que é esse negócio de chakras aí, né? O que é isso? Aí ele falou, ó, eu estava na dúvida se eu fazia o yoga ou o Vedanta. E aí ele falou, ó, se você sentir que é o yoga, entra aqui no site do Premananda, que foi onde a gente estudou. Aí eu cheguei, vi a grade, e aí eu falei, caraca. E era já lá no espaço lá do... Era no EUA. Vixe, aí não tem como, né? Aí, na hora que eu vi, da onde que ia Você ser. falou, não, vamos lá, eu vou lá. A pandemia, né, precisando vivenciar. Aí eu tinha acabado de vivenciar tudo aquilo. Falei, não, na hora que eu vi, eu sabia que era o que eu queria. E aí, gente, não precisa nem falar, né? Se não fosse yoga, não estaria com vocês aqui. Não estaria aqui. Quem vem pensa que a gente é o mestre do yoga, né? Os caras... Ah, agora entendi, os caras do yoga. Mal sabe, né? Na verdade, o marido Mas dela o que é o aconteceu? Teria professor. conhecido Fala, o fala. amor da minha vida. Eu quero perguntar, o que aconteceu nesse yoga todo aí da pandemia que você não... Segredo. Que do nada, assim, aconteceu, que a gente tá aqui Conheci hoje. pessoas maravilhosas. Ah, é? Quem Primeiro... que você conheceu lá? Não posso falar. Além de ter conhecido o amor da minha vida, eu conheci... Nossa, eu não posso nem esquecer, mas eu conheci o Fili, né? A Bia, a Elisa, a Fabi, a Naná, a GG. São, assim, não, daqui a pouco eu vou esquecer de falar o nome de todo mundo aqui, mas foram pessoas muito especiais, assim, que eu, criei uma conexão, assim, incrível, assim, né? E, assim, cada final de semana que a gente ia, gente, era um ritual. Incrível, né? Sei. Rituais, assim, Era a gente profundo, né? vivencia, era muito profundo. Que legal. Então foi quando E era pessoas comecei diferentes, lá né? que eu comecei a ter acesso ao meu eu, assim. Né? E que você conheceu pessoas também diferentes que você estava acostumado no seu Nossa. dia a dia, no profissional, familiar, e Aí todas você as falou, questões, nossa, né? que lugar legal. A galera Cara, eu acho respira que eu aqui, vou né? começar a me A frequentar. galera tá respirando, né? Literalmente. Tanto é quando eu comecei, tipo, a sair com o Diogo, eu falei, eu não botava, assim, muita fé, porque eu falei, a gente é de mundos muito diferentes, assim. A gente era, né? Hoje a gente... Não, Sim, hoje somos vocês viram que o totalmente mundo... congruentes, assim, né? Mas como é que vocês conheceram lá? Foi, tipo, você tava fazendo yoga, ele falou, deixa eu tomar um gole da sua água, como é que foi? Nossa, é uma história... Você sabe da história? Não. Não? Ah... Eu Putz, sei, né? Mas eu queria que o pessoal soubesse também, né? Eu vou tentar resumir, porque... Não, é uma vai, história- né? Pode resumir. Pode, tá de boa. mas quando eu terminei meu relacionamento, eu era super... Eu nunca tinha, nem sabia mexer em aplicativo, eu nunca tinha entrado, nunca tinha usado aplicativo. Aplicativo do quê? De relacionamento. Ah, de relacionamento. Foi o Inner. Inner. O Inner. Aí as minhas amigas, porque você tem que entrar, que você tem que entrar, que você tem que entrar. Nossa, que você não tem é que entrar. nada a sua cara, mano. Nada. 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 Imagina, assim... a irritação que eu fiquei, né? Não, desesperada, né? Parecia que tava... Tô pecando. Tô pecando. É. Tô pecando, Falei, Senhor não, Jesus. preciso quebrar as minhas crenças, As preconceitos. crenças, né? A Se julgadora, reconhecer, né? A Conhecer de outra julgadora. forma, né? Aí o que aconteceu? Aí um dia a gente tava, eu e as minhas amigas, e não, hoje você vai entrar, instala aí, instala aí. Isso era em janeiro, mais ou menos, janeiro, acho que era janeiro. O curso começou, acho que março ou abril, tá? Aí em janeiro,
tudo que era relacionado ao yoga, à espiritualidade, eu dava like. Eu não sabia mexer. Eu vou achar um monge Saúde, aqui. Eu vou achar um monge. espiritualidade e yoga. Like. Monge. Nisso, não tem o monge. Diogo tava nessa lista. É mesmo? Nossa. Só que assim, sei lá, passou 3 semanas, eu falei, gente, não dá pra mim, eu trabalho, né? Muito tempo dedicado. Eu já era direta e reta, assim, nas conversas. Era melhor não de tinha frente muita a frente, né? paciência. Melhor frente a frente que aplicativo, né? Nossa. E aí eu parei, né, de usar, nunca mais peguei no aplicativo e começamos o curso. Fizemos o primeiro módulo. O segundo módulo, eu não fui viajar. Foi o único módulo que eu não fui, o único de todos. Eu tinha ido para Chapada. E o Diogo, vocês conhecem a peça, né? Uhum. Líderzinho da sala, deixa que eu compro livro, eu faço isso, faço aquilo. Ele organizava tudo, né, pra gente. E aí a gente ia comprar uns baralhos, assim, uns livros, assim, de asanas. E aí eu pedi para comprar. Mas, assim, quando eu encontrei com ele, detalhe, eu não reconheci, eu jamais lembrei que o cara que eu curti em janeiro era o Diogo da... Ah, você curtiu em janeiro? Você chegou a curtir? Eu só dei o like. Só deu o like lá, Só dei o tá. like. Deixa o like. Aí, galera, Mas eu aproveitando não- o corte dela, deixa o like aí no vídeo. Aí, tá? Gente, deixa o like. Por favor. Mas eu nem reconheci, você acha que eu não lembrei que um dos caras que eu tinha dado like era o cara que estava no yoga. E a gente estava tudo de máscara. Caramba. E aí, o que Você não aconteceu? reconheceu pelo topete dele? Então, eu nem lembro. Pelo cabelo dele, esse corte de cabelo, não? Tá. Não lembro se as fotos dele Tava parecia de- que ele era careca. Ele vai me matar, mano. Não dá pra contar essa parte que o Diogo vai me matar, mano. Não Eu tô corta, brincando. não. Olha lá esse Carlão. Não. Fogo na lenha. Vamos jogar gasolina nessa fogueira aqui. E aí... então, aí eu voltei do curso, aí ele pegou e me mandou uma mensagem. Seu livro tá aqui, tal. E ele falou que quando ele me mandou um WhatsApp, porque ele falou, quem que é, né, que faltou na aula? Assim, eu preciso mandar pra fulana, pra ciclana. Aí ele foi me mandar a mensagem. E aí ele falou que nesse dia ele resolveu voltar pro aplicativo. Isso foi em abril, maio. Não lembro, gente. Foi maio, eu acho. Maio, por aí, maio. Aí ele resolveu voltar. E aí ele falou, eu conheço essa foto, a foto do WhatsApp É a mesma do mesma da lista. Nossa. Aí ele me mandou a mensagem. Então, acabei de ver aqui, acabei de dar um matching. Ele me mandou. Aí você ficou... Nossa, eu falei... Não, você ficou "Puta, azul, e né? Agora, mas nada a ver, eu e ele, sabe? E eu tava muito bloqueada depois que eu tinha terminado, né? Nossa. Mal você sabia, né? A raridade que você tava encontrando, E a né? gente ficou assim no começo, a gente ficava, mas eu não conseguia me entregar, assim, sabe? Demorei muito para me entregar. Mas quando eu me entreguei, né? Não vivo sem mais, né? Não vivo sem mais. E aí foi assim, mas, gente, morri de vergonha, né? Morri, assim. Eu falei, como que eu vou falar para ele que eu não rola? Entendeu? Não... Que eu tô de boa. Eu tava muito de boa. Eu queria ficar... Gente, eu não tinha ficado sozinha. Eu precisava, né? Dá um tempo, né? Então, a gente construiu a nossa relação. Por isso que eu acho que a construção, sabe, sem aquela coisa avassaladora do começo de paixão e de... Não foi. Foi conquistado. Foi conquistado, assim. Então, que foi dando muita certeza, sabe? Muita segurança. Eu comecei a ver os valores dele. Aí foi conectando tudo, né? Essa coisa da espiritualidade, para mim, pegou muito, assim, sabe? De ter alguém que tá do meu lado, me acompanhando tá no mesmo nível, né? nisso. E a gente... Altas conversas relacionadas a isso. E trabalho, né? E tudo. Os dois, né? Trabalha que nem... Adora, né? Focadão. Mas precisa encontrar o equilíbrio, assim, né? Senão, realmente, o trabalho engole, assim. Né? Gente tem que ter, assim, um pouco de equilíbrio de tudo, né? Um pouquinho de cada. Gente, então, assim... Acho que esses foram todos os meus despertares. Depois, eu acabei o yoga, comecei a fazer o Vedanta. Não sei se vocês conhecem o Vedanta. Você não chegou a fazer o Vipassana, não, né? Eu me inscrevi. Tem que dar resposta até segunda. Mas você vai, né? Cara, tá tudo falando pra eu ir. Tem um negócio aqui Depois também me conta falando, como é que mas vai assim, ser. Depois essa me coisa de conta. ficar 10 dias
sem nada. Mas assim... Vai me pegar, mas eu tenho certeza que vai ser uma... Virada de chave. Total. Deve Pra quem não ser. conhece o Vipassana, é um E vai ser para executivos isso. Ah, é? Nossa, então tá batendo a cabeça. Nossa. É 10 dias num lugar que você fica sem celular, sem nada, meditação. É você com você mesmo, você não fala. Imagina, 10 dias sem falar, sem celular, só pode fazer meditando, exercício. palestra. E é isso. É o dia Imagina inteiro eu assim, também ó. ficar 10 dias sem exercício, sem... o Mas aí celular, não, só que aí sem- você vai estar trabalhando aqui, ó. Sem música. Aí a história é outra. É silêncio total. Eu sou louco pra Deve- fazer. Porque eu- eu sou é um o cara, que eu sou um acho cara, que falta. eu sou um cara que não falo muito, né? Então eu acho que seria bem legal fazer, né? Eu tenho Imagina. Você sabe que eu sou mais... 3 horas lá, eu tava silêncio, gritando. Ah! Eu sou um pouco. Eu gosto de falar quando, assim, eu Você se sente Na- bem, né? É, assim, eu não sou de chegar num lugar e sair falando. Vocês já perceberam que eu sou mais reservada. Mas eu vou te contar uma coisa aqui, que quando você e o Diogo se conheceram, Não gostava de mim. aí ele... Não! Eu falei, porque todo mundo eu vi- me vê pela primeira vez, acho que eu sou... Não, quando eu vi... Mas- Eu tava eu e ele e o filho. A gente tinha se encontrado lá no Araúna. Aí a gente tava lá, sentado, não sei o quê, falando de não sei o que lá. Aí o Diogo entrou, e eu conheço ele, né? Eu sei como ele é, né? E ele tava diferente. Aí eu peguei, eu achei estranho, né? Falei, e aí, irmão, qual que foi? Não sei o que. Ele, pai, daquele jeitão dele. Né? Eu falei, ixi, aconteceu alguma coisa. Aconteceu Aí alguma só coisa. tava eu e ele e o filho. E a gente lá batendo papo, ele falou, irmão, nossa, ficando uma pessoa assim e tal, eu tomando banho gelado e ela toda regradinha. E pai, eu falei, banho gelado. assim, falou. verdade. Aí eu peguei e falei assim, é mesmo? Ele falou, meu, você não tá entendendo. Meu, madura, mulher e pai. Eu falei, nossa, irmão, que isso? Quem é essa? Mas você eu falei, não tá virando a cabeça do cara, mano. Certeza. E aí ele falando assim, eu falei, caramba, esse negócio vai dar certo, mano, vai dar certo. É. E aí depois eu conheci você, eu falei, agora entendi. Agora entendi essa baixinha aí. Tá, a baixinha arretou o baixinho, mano. A baixinha arretou o baixinho. A baixinha mano. arretou o Literalmente. baixinho. E aí eu achei incrível vocês dois juntos. Porque, meu, eu queria e outra, depois Nossa, que. jamais Depois que o imaginava. Diogo. Depois que vocês ficaram juntos, o Diogo mudou assim extremamente. Assim. Sério? Você fez uma transformação assim absurda assim no Diogo. Vocês me falam muito, né? Vocês dois, Amadureceu principalmente, bastante. vocês dois falam sempre isso pra mim. Amadureceu não, bastante. mudou muito. Porque ele é sempre É porque maduro. a É gente- que, na verdade, eu acho que faltava um pouco desse alicerce Faltou um amor, de uma né? parceria forte ali. Porque ele é um cara forte, ele é um cara íntegro, um cara desenvolvido. Ele precisava, que nem quando ele falou pro Rafa, poxa, eu conheci alguém, tipo, tá na mesma pegada que ele. Então, tipo, ele falou, é isso. Precisa, né? E aí ele Precisa. sentiu mais forte, né? Porque às vezes a gente é forte, a gente precisa de alguém, às vezes, pra poder... Empurrar. É, isso mesmo. Eu achava que faltava. O Diogo ele é muito amoroso. Eu acho que faltava nele era um pouco desse amor feminino, sabe? Que empurrasse ele pra frente, que A fosse gente junto com os A gente valores. é muito amoroso, mas os dois cancerianos. Os dois cancerianos, então, tipo, eu achei Isso é isso super muito legal. Só canceriano na parada, hein? E aí eu tô mó feliz, Nossa, todo mundo Você aqui, também, porque agora você já é canceriano. Caramba, irmão, sou da canceriana É aqui. por isso que eu amo Ô, Carlão, você é o quê? Olha aí, eu já falando, né? Canceriano. Você é o quê? Você que signo que você é? Ixi. Ixi, é meu ascendente, irmão. Nossa, por isso É, os tô caras se entrando dão agora. bem, né? Caramba. E uma reflexão de tudo isso que você viveu e o ponto que você tá hoje? Um ponto de reflexão de tudo que você viveu e o que você... Putz, eu acho que é tipo, dar movimento, sabe, pra vida, se seguir muito o coração, porque todas essas despertar eu sentia. Era de eu dentro, né? sentia, era de dentro, assim, né? Então, essa fica a minha reflexão da gente. E eu comecei a dar muito mais, eu te falei também, né? Eu comecei a dar muito mais valor, assim, ao que o meu coração me diz, sabe? A resposta tá dentro da gente. Assim. Sua intuição, né? Tá? É a intuição. E Deus- aí, assim, deixar essa intuição vir no flow, né? Mas eu acho que, assim, também, a gente precisa agir também. Você precisa fazer a sua parte. Eu acho que algumas coisas caem no colo, nem todas, né? Então, essa coisa do agir, da disciplina, da determinação, de acreditar, da fé, do movimento, da energia que você dá, né? De ter plano de ação. Isso, para mim, assim,
assim, foi o que eu vivi, entendeu? É o que eu posso falar da minha experiência. E aí tem outras coisas que eu acho que, puta, foram... que eu acho que são muito importantes, assim, faz total diferença. A primeira delas é com quem você anda, né? Então, hoje, nitidamente, isso eu também, assim, fiz uma grande mudança, assim, durante a pandemia. Esteja rodeado de pessoas que te inspirem, que te agrega valor, que te faz refletir, sabe? Que te provoca, mas te provoca no bom sentido, e que queira seu bem, que te dê leveza, que te traga paz, porque, meu, eu acho que faz muita diferença. A segunda é o que a gente fala toda hora, meu autoconhecimento, assim, tem que ter tempo, exige tempo, meu, para você se conhecer. Meu, é um trabalhinho, né, você conhecer. Quanto tempo a gente não investe? De finais de semana que a gente investe. Não é assim, a terapia, meu, tá na minha vida, mas putz, eu acho que tem coisa a mais, assim, do que a terapia, né? Porque tenho certeza que isso foi me dando muita... Até hoje, não só no meu profissional, porque o profissional a gente aprende. Relação é um dos principais meios de aprendizado, né, que a gente tem. Mas é o que dá força pra gente. Você se conhecer, né? Gente, eu acho que... E por último, acho que assim, depois de tudo isso, né, de tanto esforço e dedicação, acho que tem que se divertir, né, também. Eu sou uma pessoa que eu amo viajar, eu amo estar com amigos, né, socializar, né, de resetar minha cabeça, porque eu vejo que às vezes minha cabeça está dando chute, assim, principalmente por causa do trabalho. Né? Normalmente eu trabalho e eu quero fazer tudo, eu quero abraçar tudo. Então, ter esses momentos de reset, né, com a gente, com as pessoas que a gente ama, com os nossos parceiros, eu falo muito disso, assim, né? E o Diogo, a gente começou a implementar uma vez na semana, à noite, toda quarta, a gente largou a caneta, a gente não é nosso. Não importa o que aconteça, é nosso. E a gente vamos planejar, tal final de semana a gente vai ser nosso também. Não importa o que acontecer. Mas, lógico que exige também planejamento, né? Organização, assim. Mas é importante. Eu vejo o quanto de diferença faz para mim, assim. Eu fico outra pessoa, assim, quando eu tenho esses momentos com a natureza, né? O quanto que a natureza, ela reenergiza a gente, né? Também. Então, gente, é equilíbrio, né? No final das contas, eu acho que esses são os principais aprendizados, assim, que eu tive. Reflexões. E eu tô, assim, ainda tendo muitas, né? Até comentei com o Lou, eu falei, caraca, esse último ano eu nunca... Às vezes eu quero até dar um stop, assim, dar um stop nesse tanto de informação que eu tô recebendo, porque eu tô entrando num nível de profundidade, assim, que é muita observação, né? Muita percepção, né? Eu falei, cara, deixa eu... Me dá o tempo. A essência aflorando. Muito. Mas é muito gratificante, né? É muito gostoso, né? Ver que a gente... Aproveitar a caminhada, né? Aproveitar a caminhada. E que eu consigo falar disso com vocês, por exemplo, sabe? Não consigo, não dá pra falar com qualquer um, né? Não, nem todo mundo entende, né? Entende, é isso. É porque nós aqui, acho que a gente já passou por algo muito parecido também, né? E aí, que nem você falou, que a partir da pandemia você mudou uma parte das suas coisas. Não faz tanto tempo, né? Por isso que tem um longo Não faz muito tempo. Eu, assim, olhando minha vida, olhando, acho que é do Rafa também, porque a gente vive junto e a gente passou uma parte do tempo junto, uma das coisas que você falou foi a questão da amizade. Muda muito, né? Muda muito. E, tipo assim, foi uma coisa que, querendo ou não, eu e o Rafa, a gente tinha muitos amigos naquela época, né? Que a gente vivia a nossa vida totalmente pouco paralela, de curtição e tal, tudo. E foi bem uma época que a gente começou a dar mais valor à espiritualidade, né, Rafa? Com o finalzinho de 2019, entrando para 2020. E aí eu acho que foi essa mesma sensação que você teve. Acho que na pandemia todo mundo se encontrou com a sua espiritualidade, né? Sim. O pessoal se sentiu chamado. Perdendo entes queridos, ao mesmo tempo em casa, sem poder fazer nada, sem poder visitar aquela pessoa que você amava. E o mundo inteiro passando por um processo energético totalmente diferente do que a gente estava acostumado. Foi... Chamou na chincha, né? Total, meu. Foi necessário todo mundo evoluir para crescer, né? Porque... E é isso, assim, precisava. Quando ela veio, a espiritualidade, ela veio... Tipo, sabe, aquela coisa do 880, né?
Mas eu acho que essa coisa do equilíbrio, a gente poder sair também, se divertir, vai um dia, uma vez, uma festa, né? Eu acho que eu comecei a entender isso também. Eu acho que vocês falaram muitas vezes isso, né? Eu tô nesse processo, né? Ah, eu hoje faço eu questão, ainda não, gente. eu ainda não consigo ter essa Por quê? essa organização de tipo assim, eu vou organizar um final de semana que eu vou viajar e vou ter um tempo. Eu ainda não consigo ter. Eu não consigo. Por conta do Por trabalho. conta de tudo, É, Minha vida tá um. mas tá vai- tudo vai bem, chegar, mas tá vai tudo bem. chegar. Eu já. Começa já mas a eu, chamar isso. mas eu organizei vamos falar de tempo, né? Eu organizei o tempo, né? Então eu me dei um ano. Aí nesse um ano é que eu vou fazer realmente pra eu conseguir ter essa liberdade. De tipo assim. Eu te ajudo a organizar as viagens. Fechou. Bom, era isso que eu tava precisando, era isso que eu queria ouvir. Já que você já falou então tá tudo certo. Porque você já viajou bastante, né? Sim. Fala um lugar incrível que você já foi. Que você fala assim, esse lugar... África do Sul. Putz, eu fui pra tantos lugares, mas... Um só que te pegou. Falei assim, meu, esse aí... Putz, é muito diferente, assim, eu ter feito a Terra Santa toda com a minha avó. Eu fui do Egito até Jerusalém, fazendo a peregrinação toda com ela. E a África, que eu fui, tipo... do safari às vinícolas. Então, é totalmente diferente, entendeu? Uma foi muito espiritual, a outra foi... Uma coisa que eu nem imaginava que eu ia amar tanto fazer safari, que eu falei, putz, ficar o dia inteiro vendo bicho, né? Incrível. Uma aventura, né? Imagina, Aventura. que 4 dias fazendo safari, teria ficado 10. Meu chefe falou a mesma coisa pra É mim. muito louco. Falou que é incrível. Ele Animal, mostrou é as lindo, fotos é pra mim, lindo, falou, lindo, meu, lindo. O André. Surreal, né? Sei. Mas tem vários outros. Uau. Tailândia, eu achei linda também. Tipo, Maldivas. Tem muitos lugares, assim, tipo, lindos. Agora, você todo sente- lugar, né? Que invejinha. Tem, todo lado, todo lugar tem... Tem uma invejinha. Tô zoando. Tô zoando. Mas, assim, é porque eu sei que isso é um investimento, assim, tipo, Não, eu trabalho surreal. também para isso. Eu trabalho, eu dedico a Compensa, minha... né? Então, é uma coisa que eu... Dedico mesmo, eu precisa. dedico, porque eu sei que para mim, Não, e eu- conhecer uma cultura, a forma das pessoas de pensar, comer a comida dos outros países. Isso é muito bom, a multicultura, né, que a gente fala, né, que você acaba saindo do que a gente está aqui acostumado no nosso país e você viver outras culturas, ter o entendimento, volta com a cabeça em outro lugar, já te dá ideias. Então, realmente é terapêutico você fazer isso, isso é incrível. Muito. É terapia na veia. Eu terminei um livro agora, que é o do Flávio Augusto, lá, o que tem, é o dono da Wise Up lá. Eu terminei o livro dele e ele falou que em vários momentos que a Wise Up tava crescendo muito, tava crescendo 100% ano e tal, e ele tava, voando. E aí tinha vários momentos que ele tava estressado, isso e aquilo, ele fazia algumas viagens curtas com a mulher dele. Tipo, saía numa quinta-feira e voltava na sexta. Ele, tipo, ia pra Paris. É isso. Aí ia pra algum lugar. Então, tipo assim, e aí chegava lá, eles não discutiam sobre, tipo assim, tem que pagar a conta tal. Não. Era sobre estratégia, só que em outro ambiente, tipo... É e aí a muito- cabeça fazia assim... E aí foi onde que ele teve vários insights e outra atmosfera, conseguiu chegar né? onde ele chegou hoje. Você vai pra É outra Então isso é coisa. muito legal. É diferente. Quando você pega o gosto por isso, você entende a mudança que te faz interna, você... Quer ir sempre, né? Mas eu prefiro 1000 vezes. Eu não tenho ambição nenhuma de ter carro, de não ter carro, de morar num apartamento maior, morar numa casa gigante. Não tenho. Mas viajar é uma coisa É que o eu não abro mão. ponto-chave, né? Assim, é uma coisa que eu não abro mão. Assim, Eu quero ir pra Machu Picchu. Puta, eu fui. Você foi? Você vai pirar. Acredito. Você vai pirar. É mesmo? Meu, eu quero voltar. Tá ouvindo aí, né, Jura? Vamos pra Machu Picchu, irmão. Machu junto. Picchu. Vou junto. É mesmo, é incrível. Quero muito voltar. O Rafa ia tatuar Machu Picchu. Eu né? ia tatuar Machu Picchu. Sério? Você falar É hoje. mentira. Né? Tô zoando. As ideias desse cara. Os negócios que acontecem, a gente não fala aqui, irmão. Não, pra mim pode. É que nós temos uma passagem com o brother, aí a gente zoou esse brother de Machu Picchu.
Era o Buzz Lightyear de Machu Picchu. Não tem nada a ver essa história. Não tem por que colocar aqui agora. Precisa pautar, né? Precisa pautar. Só pra... Não, mas tá tudo bem. Mas foi muito engraçado. O momento foi. Mas gente. Eu acho que é um isso. Pouco, a vida tem que ser... Tem o lado hard, que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que se esforçar, mas, tem que ter, né? O lado leve, o lado gostoso, o lado do prazer. Tu tem que ter. Não, a gente merece, né? A gente Essa história é um filme, né? A história dela é um filme. Como que eu vou resumir? Como que eu vou... Não, eu falei pra ela, fala aí sua história, se quiser escrever ou quiser mandar um áudio, manda pra mim. Aí ela falou assim, não, tá bom, vou tirar um tempo aqui, eu vou escrever. Aí eu falei, nossa, ela vai escrever mesmo. E ela escreveu, ela mandou um texto. Aí eu peguei o que eu fiz, saí do trampo, fui até a padaria, coloquei um fone de ouvido, coloquei um mantrazinho assim e comecei a ler. Irmão, juro, eu fui pra outro... eu imaginei lá na França... É na França, né? Uhum. Imaginei lá na França, as vivências, tudo. Eu falei, caramba, que surreal, muito legal. Como a gente vive, né? E foi muito legal fazer esse exercício, porque eu falei, caraca, olha você reviveu? coisa eu passei, né? Eu revivi muito. E assim, uma coisa que eu vivi que eu tive naquela vivência lá, que eu contei para vocês presencial, quando ele me perguntou, ele falou, agora escreve a história de vocês. Eu não sabia escrever a minha história, não sabia por onde começar. Não sabia. Então, eu não sabia contar uma história. Mas hoje foi... Primeiro despertar, segundo despertar. Não, e ela separou o negócio assim, ó. Eu já imaginei, eu falei assim, isso daqui é coisa do Diogo, planilha, pá. Não é, porque os dois são parecidos, assim. Eu acho que ele é mais ainda do que eu, Diogo. O quê? Em termos de planilha. Ah, lógico. O cara ele é o rei da planilha. Você não tá entendendo. O Diogo é o rei da planilha. E as playlists dele? Não, você não tá entendendo. Eu sei como é que é, eu sei como é que é. Ele é fora da casinha. Surreal. Tem que ser. Mas tem mais uma reflexão. Manda. A vida é pra frente. Essa daí, ele não vai entender, mas é uma piada interna, Foi do último Foi no final de semana. Foi isso. óbvio, né? Ele tinha que acabar o ritual, né? Com a frase dele. Com o Depois cara fez a partilha dele. E eu falei assim, deixa eu falar. Aí o jogo, nossa, o Rafa vai falar. Aí eu falei assim, a vida é pra frente. E fiquei em silêncio. Os caras, caramba, irmão! Falei, acabou, e aí, não vai continuar? Já era, finalizei, é isso. Eu falei que era curta. Eu fiquei esperando ele falar também. Foi diferente essa partilha, né? A vida foi. A aí vida ficou, né? é pra frente. Mano, muito aí engraçado. uma galera ficou tipo, caralho. A vida é pra frente. É isso, né? E aí eu não parava de falar, a galera me cumprimentava, tchau, irmão, falou, beleza, e nós, pá. Vida pra frente. E os caras, vida pra frente. Acho que é isso. Gente. Gratidão por ter vindo. Compartilhar aqui. Nossa, caraca, você gostou? Amei. Foi legal? Foi muito. Gratidão. Falei pra caramba, né? Mas... Não, mas é essa a ideia. São 10 anos a mais que vocês, né? Tem que falar mesmo. Precisava disso, né? Agora já era, né? Já era, né? Todo mundo já sabe. Não, o importante é que não parece, entendeu? Parece que você tá nos 42. Não, eu me acho com uns 34, assim. 30. 30? 30. Tá bom. Acho que é por causa da altura. Por causa da altura. Mentira, tô brincando. A altura engana bem, né? Engana bem. Ajuda, quer dizer. Essas com horas, certeza. ela me ajuda muito, né? Muito. Mas foi muito legal. É aquilo que eu falei, né? Cada pessoa que vem aqui, assim, as pessoas ouvindo, talvez na minha história, na história de vocês, assim, consegue se ver, nem que seja um pouquinho. Eu consegui me ver em várias, assim. Só da sua irmã, que não, porque sua irmã... Ah, não, consegui ver. Né? Consegui, não tem como, né? Foi gente que engraçada, né? Ela é muito engraçada. Mas se vê, a gente se vê e aí a gente percebe de outra forma, tá? Fala, puta, olha que legal como essa pessoa lidou com isso. O que eu vejo na sua história que eu vejo mesmo é que nunca é tarde pra recomeçar. Sabe? Arriscar, independente né? do know-how que você tinha, você falou, não, eu vou fazer aquilo que eu sinto e vou alcançar aquilo que eu tanto quero. E fez acontecer. E aí, depois que você fez tudo isso, se reconstruiu, que aí você tava florindo aquilo que você é, automaticamente Deus te deu um parceiro na mesma pegada que você tava. Sim. Olha que louco. Sim. Então, é por isso que a gente fala, às vezes as pessoas estão tão desesperadas procurando um parceiro, mas
o momento que você tá vivendo da sua vida, você atrai aquilo que você é. Então, se você não tá bem, você vai encontrar uma pessoa que não tá bem. Então, primeiro cura internamente, se cura, e depois você automaticamente vai encontrar uma pessoa curada também. Exato. Que foi o processo dele, né? Arro! É só pra finalizar. Meu amor, muito obrigado por ter vindo. Gratidão. Obrigada. Gratidão. Muito bom, viu? De verdade. Gratidão. Que história Foi incrível. muito bom. Obrigado. Obrigada a vocês. E trazer a mensagem, né, irmão? Finalizar. Deixa ela trazer a mensagem dela. Porra, Mas ela acabou de falar, ela falou umas 6 vezes a reflexão. Não, se eu falasse isso daí pra ela, ela fala assim, tá de brincadeira? Você tá minha vida agora? Tipo isso. Obrigada. Entendi, Acredito que boa. você vai se identificar muito com essa história. Ou se você não se identificou, você pode ter certeza que você tem um amigo que vai se identificar e você pode compartilhar isso com ele. Então não deixe de se inscrever no canal, não deixe de deixar seu like. E Se inscrever. fala pros seus amigos fazer isso. Vou. Não, já fala amanhã agora. mesmo. Não, já fala agora. Fala assim, ó. Gente, curtam, compartilhem. É Não, isso. ajudem meus amigos, É porque, isso. é sucesso. Sucesso. O Despertar Cast. em breve terá novidades, tá? Já começou hoje com um ambiente diferente, trazendo mais elegância. Caramba, ela já vai contar, mano. Olha que... isso mesmo. É, a novidade. Mas, ó, eu ainda não vou esperem contar. pro próximo episódio. É Exatamente. isso mesmo. Gratidão, Muito bom. gente. Boa Gratidão, noite. gente. Tamo juntão. Obrigado, É nóis. É nóis. Um beijo.